E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Fuga para a Salinha, os bastidores da pós-graduação. Hoje nós vamos falar basicamente das nossas pesquisas, dos nossos trabalhos que a gente vem desenvolvendo aí ao longo do mestrado e doutorado. Mas vocês sabem, eu nunca estou sozinho, estou sempre bem acompanhado aqui e hoje estou com meus colegas aqui, o Patrick e o Marcos. Fala, Patrick. Olá a todos, sejam bem-vindos então a mais um episódio. Hoje estamos na mesa aqui junto com o Marcos, né? O Marcos é da nossa equipe do Fuga para a Salinha, já participa da criação, do desenvolvimento, então é a primeira vez dele aqui na bancada, seja bem-vindo. E aí, pessoal, tudo bem? É um prazer vir aqui participar da primeira vez no episódio aí com vocês. Sempre tem aquele nervosismo inicial que a gente começa a conversar, começa a travar a língua e é assim, é normal do dia a dia, né? É um prazer conhecer esse projeto de vocês que a gente vem trabalhando um bom tempo aí. Gera bastante trabalho durante a semana, a gente tem que correr atrás de pauta e discussão, né? Não, mas é isso aí, cara. Que bom que tá aqui, né? A gente discute bastante lá na salinha. A gente não teve a oportunidade ainda de deitar na mesma mesa, mas hoje a gente vai ter bastante tempo para conversar. Aí. Vocês estão notando? A mesa hoje é só os guris, só os meninos. As gurias estão ocupadas, trabalhando. Mas a gente vai se esforçar, vamos tentar manter o mesmo nível aí das conversas. Vai ser difícil manter a mesma qualidade, mas vamos tentar. Né? Vamos se esforçar, bastante. E o Marcos, então, é a primeira vez que está aqui conosco. E eu vou passar a bola para ti, Marcos. A gente sabe que tu é biólogo de formação, né? Tá trabalhando aí com monitoramento de fauna, todo esse levantamento. Eu queria, basicamente aqui na região de Santa Cruz do Sul, né? Do teu trabalho. Eu queria saber como é que tá essa parte de monitoramento, como é que tá a fauna, os animais aqui da região. Hoje, quando a gente fala em biodiversidade, o Santa Cruz do Sul vem perdendo uma grande área florestal, né? Pelo interesse imobiliário, pela especulação imobiliária, né? Principalmente na região urbana, né? A região urbana de Santa Cruz, assim, vem crescendo muito. Então, a gente tem um trabalho, no meu trabalho, basicamente, no mestrado, é voltado a realmente entender como é que está se comportando essa fauna, onde estão os fragmentos florestais, dentro do Cinturão Verde, aqui em Santa Cruz do Sul, onde ocorre mais a biodiversidade, né? E a fragmentação do Cinturão Verde hoje é um grande problema, né? Cada dia mais a gente vem falando sobre a importância de preservar. A gente tem uma boa diversidade dentro de Santa Cruz, biodiversidade dentro de Santa Cruz, só que essa fragmentação aí vem cada dia piorando mais. A gente tem, hoje, dentro de Santa Cruz do Sul, a gente está com 5 câmeras dentro do Cinturão Verde, né? Começando mais lá na região do Arroio Grande, daí tem algumas câmeras mais próximas ali da região do Belvedere, a parte mais alta da cidade, aqui próximo à Gruta dos Índios, ali também então a parte mais aqui próximo da 287, a gente tem mais algumas câmeras também monitorando. E elas ficam quanto tempo, assim, Marcos, para tu deixar as câmeras lá, depois tu fazer essa visita novamente, né, para descarregar os dados, ver a bateria dela? Geralmente a gente se programa para trabalhar de uma vez por mês, né? A gente vai lá e faz a campo. Geralmente tu leva em torno de um dia, sabe? De manhã a gente troca 2, 3, aí à tarde tu vai e troca as outras. Geralmente tu vai com cartão de memória, bateria, pilha, então tu faz essas 30 trocas. 30 dias tranquilo. Então. 30 dias ela fica monitorando tranquilo lá e não tem interferência geralmente a gente coloca em locais onde não tem muita interferência antrópica, humanos ali caminhando, para justamente não perder esse material, né? Que para adquirir hoje é difícil, né? Deixa eu só fazer uma explanaçãozinha aqui, para quem não conhece, então, porque o nosso programa ele não é restrito só a Santa Cruz, muitas pessoas podem escutar. Santa Cruz do Sul é uma cidade que está em pleno evolução, crescimento, né? E tem uma floresta urbana, que é onde grande parte do trabalho se desenvolve, que é chamado de Cinturão Verde. São uma área de aproximadamente 400 hectares, muito dele é privado, né? Então são particulares, uma pequena fração dessa área é da prefeitura, né? E como é uma floresta que a cidade, na verdade, cresceu no entorno dela. Então ela, apesar de estar cercada por cidade, ela é um grande corredor ecológico, né? E que fornece diversos serviços ecossistêmicos para o município de Santa Cruz. E aí, dentro dessa área de mata, né, que se desenvolve muito dos trabalhos, até porque a gente entendendo aqui, a gente consegue extrapolar os resultados daqui para áreas adjacentes, né, no entorno, nas áreas rurais também, como está se comportando a biodiversidade com esse contato dos humanos, né? E aí que entra muito esse trabalho do Marcos, da fauna, né? Com o monitoramento com essas câmeras aí. Então, o objetivo, então, é medir então, essa fragmentação, o quanto essa fragmentação interfere nessa vida dessa fauna
Na biodiversidade, no caso, né? O quanto está diminuindo a biodiversidade. O que acontece? Que quanto fragmenta locais... Quando a gente fala em animais, a gente tem que falar em genética, não pode deixar de falar de genética. Sim. Quanto mais mistura genética, digamos, simploriamente falando, tu tiver, melhor tu vai ter o indivíduo, né? A qualidade dele vai ter a resposta, vai ser um indivíduo mais saudável. E quando fragmenta esses locais, os animais deixam de ter contato uns com os outros. Esse é o problema, daí tu diminui a diversidade genética. E o cinturão verde hoje está acontecendo muito isso, justamente pela questão da... Claro, eles acabam se reproduzindo da mesma família ali. Isso, exatamente. Os indivíduos acabam se reproduzindo naquele grupo apenas e vai diminuindo a diversidade genética e acaba, então, deixando indivíduos mais fracos. Sim, se tem alguma propensão, alguma doença, alguma coisa, tu vai realçar isso. Né? Isso, a probabilidade de indivíduos se reproduzirem, né? E alguma anomalia ser repassado para outras gerações é grande. Aí, um ponto interessante é como a relação da floresta com a fauna, né? Como cada vez se reduz mais a floresta, é entender como a fauna está reagindo, né? Ela está migrando, vão perder de biodiversidade, ou a biodiversidade vai se adaptar a esse ambiente, vai conseguir se adaptar, vai se estabelecer e continuar evoluindo, ou ela vai realocar para outras áreas. E aí, mesmo se tu pensar na parte de realocação, tu ainda tem que pensar na parte dos contatos com humanos, acidentes, atropelamentos, né? Então, esse monitoramento da fauna, entender o comportamento da fauna nativa nesse ambiente é muito importante. Né? Agora, tu falando, eu fiquei pensando em escalas, né? Porque o Marcos está trabalhando com a fauna, então ele instala as câmeras, né? Abaixo do dossel das árvores, no caule ali das árvores, né? No tronco, para ver essa diversidade ali e estudar esse comportamento. O teu, Patrick, o teu trabalho já é acima do dossel das árvores, né? Porque tu está trabalhando com imagens de drone, esse levantamento tem um olhar um pouco mais macro, e em cima, então, tu consegue medir também, então, melhora essa fragmentação, identificar essas, eu vou chamar, com perdão aqui, ilhas de árvores, assim, em meio ao mar da cidade. Sim. Então, tu consegue medir melhor isso e daí, juntando esses trabalhos, a gente consegue ter a gente daí tem um bom diagnóstico, né, dessa área. É importante dizer, Santa Cruz, aqui, no contexto, não apenas do Cinturão Verde, mas todo o município de Santa Cruz, os estados do Rio Grande do Sul, a Mata Atlântica, tem uma espécie invasora de planta, que é um grande problema, que é a Rovenia dulcis, ou conhecido como uva do Japão. Tem muitas pessoas que defendem, até de repente por não entender o problema que ela gera no ecossistema, né? A Rovenia dulcis é uma planta que veio da Ásia, trazida para cá há muito tempo, principalmente para sombreamento e paisagismo, até para lenha, para produção de lenha. E só que ela é uma espécie que ela produz um pseudofruto, porque não é um fruto, né? Que é muito adocicado, então muito atrativo para a fauna. E essa planta ela se espalhou muito rapidamente na região porque ela encontrou um ambiente que ela não tinha um parasita, ela não tinha uma outra espécie para competir com ela. Sim, sem competição nenhuma. Né? Um fungo que afetasse ela, porque ela veio trazida para cá, veio a planta, mas os parasitas, o que poderia prejudicar o desenvolvimento dela, não foi trazido junto. Né? Então, aqui ela encontrou um ambiente muito propício. E como ela é caducifólia, né? No período frio ela perde as folhas, quando começa a esquentar ela vem com todo o vigor vegetativo. E como o fruto dela está num pseudofruto que é muito adocicado, então a fauna, como o Marcos também está estudando, ela consome muito esse fruto e acaba espalhando muito rapidamente essa espécie dentro da floresta. É importante a gente falar disso, por quê? Porque ela compete, ela é uma árvore, e as pessoas às vezes não entendem, mas uma árvore compete com outra. Ela compete por nutriente, ela compete por luz, por diversos recursos ambientais. Né? Então, onde essa planta se estabelece, ela acaba reduzindo o estabelecimento das plantas nativas e, consequentemente, ocorre uma perda de biodiversidade. A gente, inclusive, reparou em muitos lugares, dentro do próprio Cinturão Verde, que onde a gente encontrava fragmentos, tipo uma porção grande da uva do Japão adulta já, as árvores nativas começavam a entrar em declínio, inclusive com morte de galhos, com a própria árvore entrando tipo, num processo de adoecimento, digamos, da árvore em virtude dessa alta competição. Né?
Mas esse fruto, depois que cai, ele causa alguma coisa no solo, assim? Porque como ele é muito doce, ele deve fermentar, né? Sim, tem estudos que mostram que ele altera a microbiota do solo. É isso que eu imaginei. Ele altera a decomposição da palhada no subbosque e pode afetar o desenvolvimento de fungos que já são... Imagina, são fungos que estão estabelecidos há centenas, milhares de 1000 anos ali, estabelecidos com aquele tipo de vegetação. Aí, do nada, entra uma grande quantidade de uma vegetação diferente e aquele fungo ele não está acostumado com aquilo. Então, pode alterar a microbiota, alterar o pH. Diversas condições ambientais podem ser alteradas em virtude disso. E a fauna, ela tem alguma... Vocês notam alguma modificação no comportamento da fauna por causa desse fruto novo? Justamente essa é a questão que a gente vem estudando para entender. Por quê? Se a gente tentar explicar o elo, digamos, de ligação entre os dois, porque quando a gente fala de animais e plantas, sempre vai ter uma associação, né? Os animais estão diretamente relacionados às plantas pela questão evolutiva, né? Então, é importante a gente entender, porque, e ao mesmo tempo, como a gente já está vendo que é danoso para digamos, para o ecossistema em geral, né? Para a ciclagem de nutrientes e assim vai. Então, é importante entender, a gente vem também estudando espécies alternativas para, caso a gente já comece a trabalhar na substituição gradativa daquela espécie, botando outra no local, né? A gente já colocar espécies que produzam fruto mais ou menos no mesmo período. Então, espécies nativas, espécies nativas, né? Quando a gente fala espécies nativas. Ou seja, substitui aquela espécie que é invasora, digamos, de alguma forma, o corte hoje não é permitido em locais de preservação, né? Então, teria que ser pensado alguma forma de fazer o controle dessa espécie para que ela não continue se proliferando ainda mais. E, então, trazer algumas espécies nativas, fazer uma compensação naqueles locais que produzam frutos para a fauna também ter alimento, né? Porque agora já está acostumada com aquele fruto, né? Então, se tu tirar, ela pode... A fauna vai sentir a falta dela, por mais que essa árvore seja danosa, mas ela traz esse benefício do fruto para essa determinada época do ano para essa fauna. É um processo que está de invasão de 30, 40 anos pelo menos. Sim. Então a fauna acabou se adaptando. Então tu simplesmente suprimir, tu vai causar alguns problemas. Só que a gente também tem um problema que essa árvore ela causa uma... Fica muito heterogêneo o ambiente, fica muito igual. Então ela vai ter o alimento naquele período do ano. 2 meses, digamos 2 meses do ano, por exemplo, 2 meses do ano ela vai ter uma fauna vai ter uma grande disponibilidade de alimentos, mas o restante do ano não. Mas como ela tá absoluta, mas como ela dominou aquele ambiente, tu vai encontrar fauna naqueles 2 meses, mas o restante do ano a fauna vai ficar como? Claro. Entendeu? Sim. Ela acaba gerando uma heterogeneidade, né? Fica muito parecido todo o ambiente, o que reduz a disponibilidade de nicho, porque a gente sabe que as espécies de animais elas dependem de diferentes guildas alimentares, diferentes nichos para se estabelecer. Então, tem os granívoros, tem frugívoros, tem insetívoros, né? Então, quando tu começa a transformar o ambiente... Por exemplo, a monocultura. Na soja, tu não vê muita diversidade de espécies quando tu vê, digamos, num campo nativo. É porque está muito igual aquele ambiente, então tu diminui a possibilidade de espécies diferentes se estabelecerem ali. Né? E isso a gente fala pode ver em pinos, né? Pinos, eucalipto também, tu pode ver essa mesma situação, né? Quando tu tem muito de uma espécie, tu acaba selecionando indivíduos, né? Que se adaptam àquelas condições. Sim, tranquilo. Outra coisa que eu ia perguntar, então a fauna ela está acostumada com o fruto, mas a árvore ela é danosa porque ela não tem essa competição. Então, como fica esse planejamento para a gente? Porque se o corte não é permitido, então como a gente vai poder, de uma forma gradativa, conseguir eliminar ela? Vocês acham que o fungo sofre algum tipo de mutação que vai conseguir combater ela? Não, muito provável não. Hoje, o maior... para combater ela, a primeira coisa teria que ser uma legislação que atendesse a esse requisito. Bom, vamos fazer uma legislação em que a pessoa que tem uma área de terra tenha não só o direito de remover ela, mas também o dever de controlar ela. Diferente, claro. Porque ela está num ponto crítico de invasão que só
deixando, tu esperar alguma solução da natureza, não vai acontecer. Aqui para Santa Cruz a gente tem algum valor de área, por exemplo, que ela já ocupou aqui, por exemplo, no Cinturão Verde? Por exemplo, o Cinturão Verde, que é essa faixa então, de aproximadamente 400 hectares. No ano de 2015 foi feito um estudo e ela cobria aproximadamente 20% da área do Cinturão. Agora a gente está fazendo esse estudo novamente, né? Tu participa também, o Marcos também. E num período de 7 anos ela está ocupando cerca de 30% da área do Cinturão. Ela aumentou, num período de 7 anos, cerca de 50 hectares de expansão dentro do Cinturão Verde. Isso é muita coisa. É bastante. Não existe uma planta nativa nossa que tenha o mesmo poder de reprodução, o mesmo poder de dispersão. E aí eu acho que a taxa de crescimento dela é grande? Sim. É muito grande, muito rápido. Né? E é bom a gente falar porque a floresta ela é uma comunidade. Nós vamos ter no Cinturão Verde 100 espécies de árvores nativas que ocorrem. Então, num hectare, tu pode ter 2.000 árvores de 100, 110 espécies diferentes. É uma grande diversidade. Quando tu olha de cima, por exemplo, antes tu falou do drone, a gente consegue ver uma homogeneidade, uma floresta com diversas nuances de cor. E quando tu entra com a uva do Japão, ela se destaca uma cor diferente, né? Ela tem um tom de verde específico, né? Principalmente quando ela sai do inverno, que ela vem com uma folhada nova, né? Mas não só o impacto que ela tem na fauna, mas na fauna, na vegetação, ela pode mudar também, influenciar nas questões climáticas, né? Porque a floresta ela acaba absorvendo calor. Então, quando tu entra com uma espécie exótica, ela pode mudar a reflexão do sol, né? A radiação solar, que antes incidia, pode mudar. Então, vai influenciar diretamente no microclima aqui da cidade, por exemplo. Influencia no microclima. Outra coisa, ela é caducifólia. Então, tu olhando agora, nesse período começou a esfriar, nós estamos em abril. Outono. Estamos no outono. Ela está começando a frutificar. O fruto já tá formado, mas não está maduro ainda. Mas está começando. Ela começa a perder as folhas. Essa folha aumenta muito a decomposição. E a gente sabe que decomposição gera gás carbônico. Então, tu imagina uma floresta de 400 hectares, toda ela de uva do Japão. Ela vai chegar nesse período, vai perder as folhagens, vai começar a apodrecer quantidade de carbono a mais que a gente está liberando na atmosfera. E isso é uma consequência também de um processo de invasão, né? Que pode afetar o microclima da nossa região. Ela foi inserida aqui pensando basicamente no quê? Então, na lenha, para o pessoal aqui da cultura do tabaco? Tem vários, vários caminhos que jogam aqui. Alguns falam que está associado aos aviários que vêm na região da serra ali. Porque no período de verão ela tem folhas, daí ela produz a sombra, né? E daí, nos aviários, quando digamos, começa a baixar a temperatura, começa a frio para as aves poder ter sol, ela está perdendo as folhas. Então, o pessoal usou como barreira de sombra também ali, como quebra-vento, né? Então, foi um dos pontos que o pessoal associa aqui na região, porque nos 3 estados do sul, aqui da região do Brasil, né? Que é o maior problema dela. Essa é a minha próxima pergunta agora. Como é que está a distribuição dela aqui, pensando a nível Rio Grande do Sul, já falou na região sul toda, mas a nível Rio Grande do Sul aqui a gente está... Ela já pega aqui, a gente tem os 2 biomas, né? Mata Atlântica e Pampa. Como é que está essa distribuição? Ela é uma espécie mais florestal. No Pampa ela ocorre, mas ela não é tão invasiva. E não tem estudos que comprovem, mas tem muita relação com a criação do gado também, né? Que o gado, ele quando está começando a brotar, ela é palatável, ela é atrativa para o gado come. Então acaba tendo um certo controle. Mas em área florestal tu não tem um herbívoro de grande porte que vai lá comer aquela muda, né? Então tu acaba permitindo muito fácil a dispersão dela. No Pampa a gente tem outras espécies que são consideradas invasoras, mais agressivas do que a Rovenia dulcis. O cinamomo é um exemplo, né? Mélias e Darax. É um exemplo de uma invasora de nível de Pampa que se adaptou muito melhor do que a uva do Japão. A uva do Japão já é mais de região florestal. Mas o Cinturão Verde é uma coisa interessante, como ele está cercado pela cidade, a gente encontra muita espécie invasora. Muita. Não é... A uva do Japão, com certeza, é a mais invasora. É o maior problema. A mais danosa. Mas a gente tem o limão cravo, aquele limão tradicional. Ele é muito invasor. A palmeira leque, a gente tem, que ela é muito invasora também. A gente encontra bastante no subbosque. Ela é uma espécie que demora para crescer, mas a gente encontra bastante no subbosque. A néspera, né, aquela mexinha amarela que as pessoas gostam. Quando a gente fala, né, é a questão mais
a vegetação mais rasteira e intermediária, sim, né? sim. Quando a gente, só para explicar, para contextualizar para o pessoal, que quando a gente fala em vegetação de maior, digamos, a vegetação tem os estágios diferentes, né? Que é o status de gramíneas, que são as mais primárias, né? Quando subbosque é o intermediário, as vegetação que ficam até umas 3, 4 metros de altura, e tem as vegetação de maior porte, né? Que são as que chamam de vegetação de copa, né? São as que cobrem o dossel da floresta, né? Então são diferentes os locais onde essas plantas são encontradas, né? E um dos problemas da uva do Japão é justamente isso, ela se torna muito rápido uma planta de dossel. Ela cresce e cobre a copa da floresta. Então, ela acaba controlando o que tem ali embaixo e produzindo bastante fruto, o que leva a produzir uma grande quantidade de indivíduos no entorno e mais a fauna dispersando. Né? E ela acaba, então através dos frutos, ela acaba ali, vai formando corredores, basicamente, de uva do Japão. Vai acabar interligado. E ela ela forma um composto que é chamado de alelopático ou alopático, algumas pessoas falam, né? Que ele inibe o crescimento de outras plantas próximas a ela. Ela tem mais esse potencial ainda invasor, né? E antes eu estava falando também de outras espécies. Teve uma área do cinturão verde, que é interessante falar, que a gente encontrou uma espécie de árvore muito grande e ela estava... A princípio a gente não achou o fruto, né? É um exemplo de um trabalho que a gente estava fazendo. E a gente não encontrou frutos dela, nem floração, mas era uma folha muito grande, assim. E a gente coletou, eu e o Marcos, nós estávamos juntos. E a gente coletou e no primeiro momento a gente ficou na dúvida de que árvore era. E a gente, não, mas pode ser isso, pode ser tal espécie. Daí surgiu, mas pode ser um abacate, né? E a gente, mas abacate, uma grande formação, assim, porque eram muitas árvores, assim. Era um meio hectare bem estabelecido dessa mesma espécie. E a gente, não, mas abacate dentro do mato, no meio do mato, no ermo aqui, uma plantação de abacate desse tamanho. E nós andamos mais um pouco e achamos a fruta no chão. E aí a gente confirmou que era abacate. Depois a gente foi andando mais numa parte do mato e a gente encontrou vários pés de abacate. Então, a fauna, inclusive, porque a gente tem primatas, então eles acabam também se estabelecendo, né? E esse fruto é atrativo e eles acabam comendo e carregando a semente para longe e claro, a dispersão dela é muito menor, mas também acaba gerando algum impacto dentro do ecossistema. Né? Então, mas fazendo uma pergunta aqui, então, analisando o que vocês estão falando, a gente tem, então, a palmeira, a gente tem os limões, o abacate, a uva do Japão e várias outras espécies. Então, por mais que elas sejam invasoras e causam, claro, um certo dano essa biodiversidade, mas para o animal que está se alimentando é positivo, né? Tem bastante encontro, assim, como é que está... A minha pergunta vai de encontro, assim, ao estado de saúde desses animais encontrados aqui no Cinturão Verde. Eles são animais saudáveis? Como é que estão? São. Essa é a questão que eu até ia chamar o gancho, a hora que o Patrick falou a questão dos primatas, né? Hoje a gente vê muito... primatas invadindo residências, entrando dentro de empresas. Então, essa é outro reflexo da questão da falta de alimento, né? E da fragmentação do habitat, que a gente tanto comenta, né? Da importância de ter um local para os animais se alimentarem. Quanto eles não têm esse recurso disponível dentro da natureza normal, né? Para eles só ir ali e comer, digamos, na árvore, aí eles vão ter que procurar de alguma forma. Aí eles invadem residências, invadem casas. E por isso aquela questão quando o pessoal fala de não alimentar os animais também, sabe? Porque tu acaba tornando eles dependentes daquele alimento, né? Ou seja, daqui a pouco tu vai lá dar uma bananinha pro macaco, ele vem, outro dia ele vai voltar lá, e vai voltar lá de novo, ele vai ficar tornando dependente daquele alimento. Ele vai começar a voltar ali porque ele sabe que ele vai ganhar. Então, isso é importante a gente ter a preservação, porque daí eles conseguem um recurso na natureza, eles vão correndo atrás dos recursos que eles têm à disposição e não ficam dependentes de algum alimento de ganhar, né? Sim. Mas, sim, os pontos ainda que possuem vegetação nativa, ainda os animais, sim, têm uma boa, digamos assim, são animais que a gente vê que são animais bem sadios, sabe? Possuem se tu for ver, eles têm grande capacidade de reprodução e tal, mas é importante isso, sabe, a gente manter essas áreas. Quando a gente fala hoje aqui a nível da cidade, a gente está falando em rádios, da importância do cinturão, e a gente aqui que pesquisa, a gente sabe sobre inúmeros benefícios dessa vegetação. Né? Não, é indiscutível, né, a importância claro que a gente está falando aqui de fauna, estamos falando da vegetação,
mas por próprio estilo de vida que o Santa Cruzense está acostumado, Sim. é importante também porque ela interfere diretamente para o microclima aqui da cidade, né? É a segunda vez que eu estou falando microclima, terceira, aproveitar mas é importante falar isso, porque com a ausência do cinturão verde aqui, a gente vai ter uma diferença de sensação térmica, tanto no inverno quanto no verão, muito acentuada. Fora algumas coisas que as pessoas não se dão conta, né? Que essas florestas, por exemplo, essa floresta hoje está... a gente sempre fala em floresta em estágio de regeneração, né? Sim, sim. Porque em algum momento ela já foi totalmente ou praticamente toda degradada. Mas ela tem pelo menos ali uns 30, 40 anos de recuperação, essa área do cinturão verde, né? Então, o fator estético que tem para a cidade, imagina o município de Santa Cruz, para quem conhece ele, sim. Nosso ouvinte, ou quem está ouvindo de longe, procure Santa Cruz do Sul, Cinturão Verde, vocês vão ver o efeito paisagístico que tem o Cinturão Verde na cidade, fora, além do estético, cultural, porque é ligado à cultura, educacional, porque a gente tem o Parque da Gruta, que pode ser usado para atividades educacionais. Então, além dos benefícios, como o microclima, fauna, corredor ecológico, a gente ainda tem os fatores culturais e algumas pessoas até um efeito espiritual também. Ah, total. Não, e historicamente também toda a questão do Cinturão Verde, falando do Parque da Gruta ali, né? Antigamente a água que abastecia Santa Cruz também vinha de lá, né? Hoje Sim. não mais, mas antigamente toda a cidade cresceu demais, não teria mais capacidade para isso, né? Mas por muitos anos bebeu água que vinha dali, né? Então a importância não só em todos os elos da cadeia, né? O Cinturão Verde tá aparecendo. A gente está encaminhando aí para a reta final e eu quero perguntar assim para vocês com relação às pesquisas agora voltadas. Para o Marcos, qual o objetivo final do teu trabalho? Basicamente, a gente quer entender, então, essa relação da fauna, né, da dispersão da uva do Japão e propor, então, medidas, né, para tentar substituir essas espécies, né, por espécies nativas, né, dentro do Cinturão Verde, para que elas tenham aquele alimento disponível durante aquele período que, teoricamente, ela produziria esse alimento, né, para a fauna. E também, eu acho que entra mais ainda a questão de mostrar para a sociedade o que a gente tem de biodiversidade, para as pessoas entenderem realmente a importância. Muita gente fala de educação ambiental, aí tu vai nas escolas, as crianças lembram de o elefante, o leão, a hiena. A gente tem uma biodiversidade grande dentro da nossa cidade, só a nível de cidade, mas quando a gente fala de estado, então ainda tem maior ainda, sabe? Tem um grande potencial. Então é importante as pessoas entenderem o que a gente tem aqui. Daí a gente também está trabalhando, eu e o Patrick, tu também está envolvido naquela questão do nosso livro, né? Exato, que é a questão de mostrar a nossa biodiversidade, né? A importância da gente ter esses animais aqui e que a gente vive, na verdade, a vegetação, todos nós vivemos num elo, a sociedade tem que entender que tem que fazer parte disso, sabe? Está interligado, né? Está tudo interligado, né? E as espécies que estão aparecendo ali, Marcos, no Cinturão Verde, correspondem ao bioma? Porque a gente está numa área de transição, claro que aqui o Cinturão é Mata Atlântica, mas o Pampa está logo aqui, né? Poucos quilômetros. Transição, Então, as espécies estão aparecendo ali, condizem com que elas deveriam estar, ou tem alguma coisa diferente acontecendo já com essa mudança do uso do solo, com essa parte antrópica? Vocês identificam alguma coisa? Que a gente percebeu a princípio são espécies que ocorrem. Paca, graxaim, mão pelada, e macacos também, diferentes ocorrem. Coati, que é ameaçado de extinção também. A biodiversidade, que nem eu falei, o cinturão nos locais que ainda possui vegetação, ele está preservado, sabe? Tá bem. Mas aí o elo principal da questão é a questão da fragmentação. Sim, hoje, a gente está num ponto crítico aqui. O que tem, a gente tem que preservar... melhorar para poder ter essa continuidade. Na verdade, esses trabalhos, além de a gente identificar essas lacunas, esses problemas, a gente tentar propor também um plano de mitigação, né, dos efeitos e até de recuperação desses ambientes, né? Tornar esses ecossistemas mais saudáveis de novo, né? Sim. Em termos ecológicos, assim, de questões de diversidade de espécies. Sim. Eu perguntei para o Marcos agora o objetivo do trabalho do mestrado dele e do teu doutorado, Patrick. Qual o objetivo? Agora tu fazendo levantamento aéreo aqui com drones do cinturão. O que tu
de forma mais básica e simplificada, né? Mas que é o objetivo de tese, tanto do doutorado como mestrado, não é só uma coisa, mas sim de forma mais simplificada, o que tu busca, assim, o que está encontrando. Primeiro a gente identificar, quantificar, né, a invasora dentro da área, né, do cinturão. A gente está usando o drone. Hoje a gente trabalha com equipamento de pequeno porte ainda, mas tem equipamentos grandes que permitiriam fazer esse monitoramento diário, mensal, para a gente saber os pontos principais de ação, né, que a gente precisaria intervir primeiro. Se a gente faz o controle numa área, a gente que tem uma invasão, a gente faz a supressão dessa vegetação invasora. Entra com uma espécie nativa fazendo a recomposição do ecossistema. A gente conseguiria monitorar diariamente, ou semanalmente, ou mensalmente, dependendo do período que se tem interesse, né? Usando um veículo aéreo, tu para em algum determinado ponto, levanta o voo e monitora essa área e consegue acompanhar, inclusive, o desenvolvimento das mudas que tu plantou, para ver se elas estão com vigor, se elas estão vindo, se não morreram. E também tu conseguiria ver se a uva do Japão já não está, porque, como a gente falou antes, ela forma muito fruto. Tu suprimir um adulto, o banco de semente é gigante. Então, quando tu faz a implantação de uma outra espécie nativa, mesmo sendo ela adaptada ao ecossistema, ela tem um crescimento mais lento comparado com a uva do Japão. Sim. Então, tu conseguiria monitorar praticamente em tempo real ali o desenvolvimento da uva do Japão e entrar já com medidas de controle até tu conseguir formar uma nova floresta sadia e como deveria ser, no caso. Né? Então, finalizando o trabalho de vocês, assim, tanto o do Marcos, a gente vai ter todo um estudo da qualidade dessa fauna, o tipo da fauna e o comportamento dessa fauna aqui no cinturão. E o teu, a gente vai ter todo um diagnóstico, então, florestal, dessa parte de como está essa evolução. Então, se a gente juntar os dois, vai estar com a faca e o queijo na mão aí para fazer essas medidas mitigadoras, então, para a gente poder analisar melhor. Até o desenvolvimento de um plano de controle mesmo da espécie, né? Porque parte do poder público, às vezes o poder público, a gente sabe que o conhecimento, às vezes, dos impactos não é tão difundido, né? As pessoas, às vezes, até olham assim, mas é uma floresta, e não entendem o problema que é a uva do Japão. Vocês vão derrubar a floresta. Mas não é a floresta que a gente vai derrubar. É aquela espécie que está causando problema, porque ela não é nativa desse por isso que é importante a pesquisa, né? A ciência, o trabalho, né? Está 4 anos trabalhando. E a gente divulgar isso. Né? E a gente divulgar. Mostrar para as pessoas o problema que ela é. Hoje ela já, no plano diretor do município, é proibido o plantio dela, comercialização. E se eu for no centro, hoje eu aposto que eu acho ela para vender em floricultura. Mesmo tendo uma legislação que proíbe o plantio dela e comercialização. Então, a gente conseguir conscientizar a população dos impactos, dos problemas que ela pode causar, né? Pois é. É complexo. Complexo, não é fácil. São vários, né, níveis aí a gente vai desde até da política pública. Envolve hoje um aporte grande de recursos, né? Sim. Tem que ter de onde tirar esse recurso também. Não é simplesmente fazer um plano de controle e obrigar a implantação. Tem que ter recursos para a implantação desse tipo de projeto. Né? É isso aí. Gente, a gente está agora finalizando o nosso episódio de hoje, falando um pouco aí das pesquisas do Marcos e do Patrick hoje, que desenvolve um trabalho incrível, esperando aí finalizar os trabalhos para a gente colocar para frente e ver os resultados, né? Então vou abrir, Patrick, dá se despedir do pessoal aí. Não, só agradecer essa conversa aqui. É muito bom, prazeroso quando a gente fala de uma coisa que a gente trabalha e que a gente entende um pouco mais, assim. A conversa flui, parece que foram segundos que a gente estava conversando aqui, né? Só agradecer a parceria de novo hoje e passo a palavra para o Marcos. Muito obrigado aí, pessoal, pela oportunidade de falar um pouquinho aí do meu trabalho também. Eu sei que às vezes a gente se empolga falando, quando vê já foi 20 minutos e assim vai. Mas obrigado pela palavra, espero que a gente tenha conseguido passar o recado aí para todos aí sobre a importância ou não de ter preservado determinada espécie. Não, passaram sim, foi... Não tem mais dúvidas, né? Agora a gente é desenvolver esse trabalho aí e tocar para frente. Agradecer então, Marcos. Obrigado, cara. Primeira vez ter conseguido vir aí. A gente sabe que o trabalho é corrida, coisa, e prazos e relatórios. A gente sabe bem como é que é. Patrick tá sempre aí. Valeu. Tamo junto. Valeu. Pessoal, nos acompanhe nas redes, no nosso Instagram, Fuga Pra Salinha, no Spotify, logo estamos aí.
E garanto que na próxima as guris vão estar presentes aí para brilhantar mais ainda. Valeu, um abraço, se cuidem. Até mais.